Tá bom. Pessoal, eu vou mutar todo mundo aqui, só o Padre Lázaro vai falar agora. Se alguém quiser falar, levanta a mão no Zoom ou então fala no chat, beleza? Tá todo mundo mutado agora. Isso. Cadê? Fala aí, Padre, por favor. Fala de novo. Eu habilitei o senhor aí, ó. Fale, por favor. Alô? Pronto, ok. Pode começar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meus amados, minhas amadas, nós vamos continuar hoje nesse pequena meditação, mini curso, as petições do Pai Nosso. Nós temos começado essa quaresma falando que, para poder chamar a Deus de Pai, algumas condições são necessárias. Primeiro, desejar viver como filho, e falávamos que Deus não é meu Pai, é nosso Pai, é Pai de todos. E tínhamos meditado profundamente que muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de Deus Pai. Nós pensamos às vezes que Deus é Pai, da forma que nós conhecemos os pais do mundo, que entendemos não só sobre pai, porque tirando raras exceções, os pais são muito bons. Mas o conceito de autoridade, de poder, o próprio Freud, como eu falei para vocês, tinha uma visão do pai no sentido de autoridade. E aí falar de autoridade é uma coisa que complica um pouco, porque nós, muitas vezes, a autoridade nos dá medo. Mas falávamos também que são 7 pedidos do Pai Nosso. Nós estudamos e meditamos a semana passada, venha a nós o vosso reino, e santificado seja o vosso nome. Deus, o nome de Deus é santo. Deus é santo e Ele quer que nós nos santifiquemos. Quando a gente diz que o seu nome seja santificado, é que o seu nome seja reconhecido através da nossa vida. Não que nós devamos ser perfeitos na ordem moral, porque nunca seremos, mas perfeitos no amor. E a segunda petição, venha a nós o vosso reino. Nós meditávamos também que o reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E lembrávamos que Jesus é o reino de Deus. No Evangelho da semana passada, quando o homem dizia, Senhor, mas qual que é o mandamento de sexta? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí Jesus diz, você não está longe do reino de Deus, porque o reino de Deus é o próprio Cristo presente no mundo e que caminha através dos seus irmãos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a outra petição, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? É vontade do nosso Pai, diz o Catecismo, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele usa de paciência, porque não quer que ninguém se perca. Seus mandamentos, que resume todos os outros, é que nos diz toda a sua vontade. E a vontade de Deus, diz o Catecismo, é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, a de em Cristo encabeçar todas as coisas. E aí diz: no Cristo e por sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente. Aqui entramos num tema muito sério para meditar. Por exemplo, as pessoas, quando vejam, por exemplo, coisas tristes que acontecem. Vamos dar esse exemplo de hoje, desse tempo. O coronavírus. O vírus é uma coisa que nós chamamos na teologia de um mal físico. O que é o mal físico? Por exemplo, produto das catástrofes, um meteoro que se lança e choca no planeta, problemas, as doenças. Como entender isso? Se Deus é Pai, se o Deus quer que nós nos amemos, por que Deus permite o mal? Hoje mesmo a minha mãe, que é muito teimosa em todos os sentidos, e dizia: não adianta você me falar, eu tenho certeza que esse vírus aí é castigo de Deus. Falei: mãe, mas como você pode entender que Deus está nos castigando com esse vírus? Não. Era preciso dar uma parada no mundo para rever conceitos, para ver coisas novas. Eu falei: mãe, volta ao tema que nós discutimos sempre no sentido bom. É o que o catecismo fala, a providência de Deus. Por isso que eu preparei aqui para vocês, vou ler só um trechinho sobre a providência de Deus. Diz assim: o testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até as grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. O nosso Deus, que está nos céus, diz o catecismo, tem um projeto para nós. Diz assim, o livro dos Provérbios: muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Quer dizer, qual é a vontade de Deus? Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é a salvação do homem, é a felicidade do homem. Agora eu pergunto para vocês, então, se Deus quer a nossa salvação, por que ele permite, por exemplo, ele não quer, mas ele permite, por exemplo, um vírus desse, que faz uma lambança dessa, que nós não sabemos se esse vírus ele saiu mesmo dos animais, ou se ele foi tirado dos animais e foi produzido quimicamente, se é não sei o que lá, se isso é teoria da conspiração, se foi assim, ou se foi assado. O fato é que tem o vírus. E é um mal? Claro que é um mal. Imagina que só hoje produziu mais de 600 mortes na Itália, de idosos. Agora, como entender? E o catecismo explica maravilhosamente, dizendo, primeiro, que o mundo físico ele está em processo de crescimento e de evolução. Se nós falássemos com a filha da Ana, que é médica, ela ia dizer, olha, dentro do próprio corpo do ser humano há uma evolução. Hoje existem órgãos que não serão tão utilizados e, por exemplo, órgãos, vísceras, que se pode viver sem ela tranquilamente e que antes não se vivia. Houve uma evolução. Ou seja, o mundo, o cosmo, ele está numa evolução. E existe o mal físico. Mas existe também o mal moral, que é fruto do pecado do homem. Por exemplo, muitos problemas de ordem ecológica, o lixo. É um problema físico? Claro, mas é um mal físico
promovido pelo mal moral, por questões culturais, pelo capitalismo e não sei o que outro, ou seja, o capitalismo não como sistema de pensamento, mas forma de consumir, também porque nós não, muitas vezes, não sabemos como conviver com os benesses. O século passado foi o século que nós descobrimos que se poderia fabricar em grande escala, não só máquinas, mas também comida, roupas. E existe o excesso. Isso é um mal moral, mas não é um mal moral porque o homem quer o mal, é porque muitas vezes a gente não sabe como gerenciar, gerir, organizar a própria vida. Isso tem uma escala pequena do nosso micro mundo, mas também do macro mundo, da macro história da sociedade. E existe então esse mistério. Agora, como que a gente pode entender o mal então? Se você me disser, mas Padre Lázaro, então o senhor está dizendo que o mundo ele segue a sua história, o seu caminho de evolução. Claro, mas por que o Deus permite que o homem use mal? Porque Deus permite que o homem tenha liberdade. E é um mistério. Mas para terminar, diz assim no número 312 do Catecismo: assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, na sua providência todo-poderoso, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado pelas suas criaturas. Não fostes vós, de José a seus irmãos no Egito, que me enviastes para cá. Foi Deus, o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Vocês sabem a história de José no Egito, não? Claro que sabe. Senão a gente precisa ler depois, juntos ou separados. Mas sempre isso, meus amados irmãos e irmãs. O conceito de providência é que Deus do mal tira o bem. Deus não quer o mal, ok? Deus não queria, por exemplo, um fracasso no amor, que alguém fosse traído. Deus não queria, por exemplo, que o Brasil tivesse injustiças sociais. Deus não queria o mal. Deus não pode querer o mal. Mas ele respeita, porque se nós não nos tornássemos seres pecadores, haveria o mal físico? Claro, mas não haveria, por exemplo, o mal moral. Qual é o problema que nós vemos hoje, por exemplo, aqui, na situação do coronavírus no mundo? É que existirá sempre alguém que vai querer tirar vantagem de um mal físico. E não há caridade. Por exemplo, ontem, não sei se vocês acompanharam na Globo News, aquela médica da Fiocruz que trabalha na pesquisa de vacinas, uma senhora dizia: o maior desserviço que o Trump fez para o mundo foi falar que se estava usando lá a cloroquina nos testes para curar o coronavírus. No Brasil, você sabe, né? As pessoas que usam esse medicamento por lúpus e artrite reumatoide não encontram no hospital. É o mal. Nós não sabemos se faz por mal, por bem, mas nós sabemos que o homem sem Deus às vezes pratica o mal. Dei só esse exemplo, mas é verdade também que Deus do mal tira o bem. Então, quando eu digo, quero dizer, que significa fazer a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade como é no céu. É como se dissesse, vocês devem procurar a viver o amor aqui na terra, como nós lá no céu nos amamos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Nossa Senhora, São José, todos aqueles que lá chegaram. Nesse sentido, eu falava semana passada, gente, às vezes a gente pensa que é fácil amar, mas não é fácil amar sem a graça de Deus. Nós somos criados por amor, mas eu posso, por exemplo,
não saber amar o meu filho? Posso saber não amar a comunidade que vivo? O país que eu estou? Porque eu penso que estou amando, mas muitas vezes eu estou buscando assim a mim mesmo. Então, nós devemos entender, por exemplo, a pedagogia de Deus. Lá no texto que eu acabei de ler, José fala do desígnio de Deus. A palavra desígnio vem de desenho, que deu origem à palavra projeto, plano. Deus tem um plano da salvação, um projeto. Mas Deus, para cumprir esse projeto, tem que ser um cirurgião. Tem que saber o que corta, o que tira, o que deixa, para poder conduzir-nos ao quê? À salvação final. E a salvação final é o amor de Deus manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito importante, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, né? O que significa a vontade de Deus? Se eu sei que objetivamente a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus, eu não posso negar uma coisa. Será que eu, de verdade, consigo aqui na minha cabecinha, executar um plano pessoal para fazer a vontade de Deus? Olha só o que diz aqui o número 2825 do Catecismo. Jesus, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Com quanta maior razão, nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos neles filhos adotivos. Aqui entra o ponto, né? Eu me lembro, gente, no ano de 2000, quando teve o ano jubilar, o Papa João Paulo II fez uma catequese aos jovens e disse: amar é sofrer pela pessoa amada. E deu um exemplo que aqui podemos dar. Temos aqui, ao menos eu sei, a Adriana e a Ana. A Ana está aí? Tá, né? Tá. A Ana tá. Que são mães. O Álvaro é pai. Como se sofre um pai? No decorrer da história, um pai sofre, uma mãe sofre por amor ao filho. E nós temos que aprender também que não existe nenhuma forma de amar e de ser feliz para quem não está disposto a sofrer. Um homem que ama uma mulher e vice-versa deverão sofrer pelo outro, tendo em vista o bem do outro, para que os dois possam construir uma vida juntos. E não é fácil, muitas vezes, não sei se vocês já percebem, mas muitas relações, em todas as formas, fracassam porque não se quer sofrer pelo outro, que não significa ser agredido, significa doar-se ao outro. Então, nesse sentido, eu tenho que entender também que, quando eu falo dos céus, eu devo entender que as pessoas que estão no céu de eterna felicidade com Deus são pessoas que aprenderam a sofrer por amor. E hoje, claro, na linguagem do homem do nosso tempo, nós ouvimos as pessoas dizer, claro, porque para mim ter bônus, eu tenho que ter ônus, custa um preço. Mas aí diz, mas tem a recompensa. Amar não é recompensa. Amar é o fruto do próprio amor. Eu não amo ou faço que amo alguém para receber algo em troca. Eu já recebi tudo por poder amar alguém. Nesse sentido, é o tema dessa petição. E o número diz 28, 26.
Pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. E essa é o ponto muito importante que eu gostaria de frisar, terminando com uma frase de Santo Agostinho. Podemos ainda, sem ferir a verdade, traduzir estas palavras: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por estas. Na igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, na esposa que ele desposou, como no esposo que realizou a vontade do Pai. Para entender a vontade de Deus, temos que entender o amor com que Deus nos amou, dando o seu Filho. Na cruz, Jesus Cristo se casa com a humanidade. Crucificado, quando o soldado feriu a lança, o coração de Jesus, saiu sangue e água. O que quer dizer? Sangue e água, água é sinal do batismo, o sangue, sinal da Eucaristia. Quer dizer, Jesus Cristo se uniu à humanidade e todo batizado e todo aquele que vive da comunhão eucarística está desposado, foi escolhido por Jesus para viver na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você seja feliz e que eu também. Esse é o primeiro ponto muito importante para que nós possamos meditar nesse tempo do coronavírus, que claro que a gente não vai fazer apologia do medo, que não existe medo para quem ama, mas é um tempo difícil, não é mesmo? As pessoas estão sofrendo, como eu disse, quem mais sofre são os idosos, os doentes crônicos e os pobres, que não têm saneamento básico. Esses são os mais sofredores. Por isso que nós devemos meditar profundamente que é a vontade de Deus. E eu disse para minha mãe, Deus não nos castiga, mãe. Deus, através desse fato, quer nos levar a todos a sermos melhores no amor, na misericórdia, na bondade. Para terminar, porque nós temos ainda hoje e segunda-feira. Tudo bem, Álvaro? Beleza, estamos juntos. Estamos juntos. Porque termina. A outra petição que eu queria meditar com vocês é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Significa, qual é esse pão? Pão é um termo simbólico, porque, no fundo, o pão representa as nossas necessidades básicas, que aqui eu poderia dizer pão, comida, roupa, a convivência, férias, amizades. Mas aqui também tem outra jogadinha de Cristo. O pão nosso não é o pão meu. O pão aqui é o necessário que Deus dá aos seus filhos. Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso é meu Pai, é teu Pai, e é ao mesmo tempo nos dá um pão que é nosso. Eu não posso dizer, eu sou um ser humano, eu preciso de amizade, mas amizade não é só eu que preciso, todos nós precisamos. E a gente fala, eu também sou filho de Deus, eu preciso ser compreendido, mas os nossos irmãos também precisam ser compreendidos. E aqui, quando Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será dado em acréscimo, Jesus Cristo está nos lembrando profundamente que, quando a gente busca a justiça, a paz e a alegria que é Cristo, nós estamos recebendo, sim, o pão nosso de cada dia. Claro que o drama da fome do mundo é uma coisa que nos salta aos olhos.
Mas aqui diz o número 28:33. Se se trata de nosso pão, um para muitos. As bem-aventuranças diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a virtude da partilha que deve nos mover a comunicar os bens materiais. E aqui ele cita também no número 292, São Bento, na regra de São Bento, que dizia: rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Então, nós somos chamados também a trabalhar efetivamente, a sermos melhores, a produzirmos para nós, nossa realização pessoal, bens materiais também. Mas nos convida também a rezar para que Deus nos conceda utilizá-los com muito amor e muita doação, e lembrar sempre dos pobres. E por que nós dizemos aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? É uma expressão de confiança. Nós não podemos viver como filhos se nós desconfiamos de Deus. Lembrem-se que eu sempre falo que é engraçado, mas é verdadeiro. Quando o povo de Israel vai caminhar no deserto, o Pai do céu lhes dá o maná e diz: por cabeça se poderá tomar 4,5 litros de maná ao dia. E algumas pessoas queriam guardar para o outro dia. Quando eles abriam a vasilha pela manhã, as vasilhas estavam vazias, sem o maná, porque o Senhor queria educá-los a viver nessa confiança de que amanhã Deus proverá. E o pão nosso de cada dia, quer dizer, tem uma função pedagógica. Neste dia, Deus nos deu o necessário. Gente, olha, ontem eu vi uma coisa e falei: nossa, que impressionante. Há uma psicóloga que foi chamada para falar na televisão que está acontecendo porque as pessoas fiquem tristes, se deprimem nesses dias de quarentena. Ela disse assim: nós, seres humanos do nosso tempo, não conseguimos viver a cada dia. A gente projeta a nossa vida. E diz assim: nossa, o ministro da Saúde disse que talvez vai passar a epidemia com controle somente em setembro. As pessoas já piram. Nossa, vou ficar em casa até setembro sem sair de casa. Não, mas quem disse que você não vai sair de casa até setembro? Ele disse tão somente que o vírus pode ser erradicado ou controlado por várias explicações ou várias motivações até setembro. Mas não disse, mas a gente sempre projeta a vida, e a vida sempre projetada é uma vida muito cinza. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor que nos dê o sentido eucarístico da vida. Viver da Eucaristia é dar testemunho que Deus nos dá um potencial e que Deus nos ama e que Ele cuida de nós. E aqui também, no número 300, cita Santo Agostinho. Diz assim: a Eucaristia é o nosso cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos une ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. E o Pai do céu nos exorta a pedir, como filhos do céu, o pão do céu. O pão do céu, como diz Agostinho aqui, é o Filho de Maria, que nos é dado na Eucaristia e que se fez nosso irmão. Pois bem, gente, vamos meditar um pouquinho aqui. O que é fazer a vontade de Deus?
O que é fazer a vontade de Deus, se não desejar que o seu reino de amor, de justiça, de alegria, não só se realize na minha vida, mas também dos meus irmãos? Mas como eu posso viver essa fraternidade, essa bondade de Deus? Em outras palavras, o que significa ser filho de Deus? Viver do que de Deus nos dá cada dia. Deus nos dá a graça de vivermos a vida, mas também nos dá a graça de termos que sofrer por amor o que a vida nos impõe. Talvez nós gostaríamos que, por sermos cristãos, Deus nos colocasse livres de participar do sofrimento de toda a humanidade. Pelo contrário, assim como Jesus Cristo assumiu a nossa natureza e viveu como nós, os cristãos são chamados a viver essa realidade. Pois bem, essas eram as meditações que eu queria fazer para hoje. Gostaria que vocês fizessem perguntas, colocações, mesmo porque estamos em conferência, não estamos próximos, né, no sentido físico, e também é bom um feedback também para quem está falando. Vamos lá? Só um minuto que eu vou abrir. Não, nada todo mundo não, senão vai ficar bagunçado. Só um minuto aí, Padre Lázaro. Sim, senhor. Vamos lá, Padre. Pessoal, é o seguinte, quem quiser falar aí, perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, até para ficar mais organizado, fala no chat que quer falar ou levanta a mão aqui no Zoom. No vídeo que meu pai mandou para vocês, tem a forma de como levantar a mão no Zoom. Porque se abrir o microfone de todo mundo, às vezes na casa de alguém tem cachorro latindo, aí fica meio confuso. Então, quem quiser falar, o ideal é falar no chat, né? Falar eu quero falar, ou então pode desmutar, pode apertar no botãozinho, tem o microfone no canto da tela de vocês. Agora vocês podem desmutar. Vocês podem apertar o botão e desmutar o microfone de vocês também. Tá? Então tem essas opções, ou levanta a mão, ou fala no chat que quer falar, ou você mesmo se desmuta, tá bom? A Ana saiu, é? Não. Ela tá. Acho que ela tá deitada, Ana. Não, é porque Não. eu tô sentada. Ô, Ana, você tá aí, Ana? Tô sentada aqui. É porque eu tenho um encanamento de vento. E aí eu tô protegendo, que eu tomei vacina hoje. Aí... tá. E a Adriana? Tá aí, Adriana? Não tô deitada, não. Adriana, pode desmutar, Adriana. Pode falar. Carlos também quiser, Carlos, pode tirar do mudo aí e meter bronca. O Padre Lázaro está aguardando aí. Pode falar. Considerações. Sim, agora sim. Ô, Adriana, e aí? Não, vou só ouvir. Tá bom, querida. E aí, Ana? Olha, eu achei muito interessante toda a palestra, né? Mas, assim, a relação do Pai Nosso com Pão Nosso, né? Pai Nosso, Pão Nosso, ser bem interessante. Né? Pai Nosso, o assunto é muito, o senhor sintetizou bem, né? Num assunto tão profundo. Né? Eu não posso falar que Deus é o Pai meu, porque Ele é Pai Nosso. E o pão meu não existe, existe o pão nosso. De todos nós, né? Princípio da caridade essencial. Obrigada. Imagina, querida. Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos? Liga o microfone.
Pronto. Tá muito, cara. Soltou. Pronto. Pronto. Então, eu estou prestando atenção. Eu preferia não falar nada, não, porque realmente, nesse momento, eu não tenho uma pergunta articulada e séria para fazer, não. Mas você gostou, Carlos? Eu gostei, sem dúvida. Que bom, querido. Fico feliz que você gostou. Gostei, sim. Tudo bem. Ilma? Muito feliz que você tenha começado a fazer essas transmissões. Nós vamos fazer, querido. Não é o coronavírus que vai nos impedir de estarmos juntos, viu? Ótimo. Padre, Oi. eu achei assim muito apropriado para mim ouvir isso tudo hoje, com relação à preocupação, né, que a minha irmã tá com esse coronavírus e a gente não deixa de ficar um pouco preocupado, né? Então, para mim foi muito bom ouvir essa palestra agora, né? Que bom. E confiar, né? A cada dia basta a sua preocupação, né? Pois é. O pão nosso de cada dia. Descansa a nossa mente, né? Pois é. Obrigada. É verdade. Uma das coisas mais interessantes, Padre Lázaro, que eu estou nessa discussão aí do Pai Nosso, né? É exatamente a forma que o Senhor deixa os encontros todos entrelaçados. E aí você vai formando, né? Sinceramente, eu já ouvi a primeira, a segunda e o terceiro encontro assim umas 4 vezes, ouvindo e reouvindo, para poder, porque tem certos pontos que o senhor aborda assim, que se nós não tivermos atentos, você ouve, aí, mas o padre falou isso. Aí quando você vai buscar, ele tá relacionado a alguma coisa que está acontecendo na sua vida, entendeu? Claro. Interessante. Eu, por exemplo, graças a Deus eu tenho os sonhos aí, né? Aí já ouvi as 2, 3 vezes cada um, né? E mais a Bíblia que o senhor comentou, a Bíblia não, a Constituição que eu achei fantástica, né? O Mateus 5, 6 e 7, né? Que, pelo amor de Deus. Então, ali, sinceramente, é uma lição de vida para você se repensar a sua vida, para você se reestruturar. Esse Pai Nosso está exatamente falando isso comigo. Eu estou cheio de perguntas para... Eu disse, eu vou me confessar com o Padre Lázaro só para mim interrogá-lo, entendeu? Sobre certos pontos. Vamos lá. Eu teria que enumerar, eu teria que pegar, assim, tirar novamente para poder tratar com o senhor, mas efetivamente, no próximo encontro a gente já vai fazer isso, se tiver oportunidade. Tá bom, nós vamos começar assim, semana que vem. Hilda? Ilma, ela não ouve, né? Não fala? Tá bom. Então, se vocês quiserem, viu, Álvaro? A gente termina hoje e começa a semana que vem, né? Não, no mesmo horário. A gente vai fazer com antecedência para ver se mais gente participa. Porque foi 7h30 que nós conseguimos montar a estruturinha para mandar para as pessoas. Tá bom. Semana que vem, se Deus quiser, vão ter mais, tá bom? Sim. Então, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus que nos ensinou hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, eu nos zeloso guardador, e a piedade divina sempre me rege, guarde, me ilumine. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, boa noite, viu? Que Deus abençoe vocês. Boa noite, Padre. Boa noite. Muito obrigado. Deus te pague, Álvaro.
Que nada, estamos juntos aí, padre. Vamos fazer mais coisas desse tipo de videoconferência, com certeza. Vamos fazer. Vamos fazer. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Muito obrigado. Ué, como é que sai?